Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. A Sozo Produções apresenta a série de áudios A Palavra Final de Deus para as Suas Finanças, parte 2, com o pastor Chris Oyaki Loman. Esta é a terceira de 3 partes. Você pode patrocinar esse ministério? Acesse apoia.se/Sozo Produções. Oferte na Sozo Produções. Somos uma terra fértil. A sua semente resultará em mais dublagens para a glória do Reino de Deus. Esclarecimento. Na maior parte das vezes usamos a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. No entanto, em alguns trechos da tradução temos que usar a versão traduzida diretamente do inglês para manter o sentido da mensagem. Salmos 20. Eu quero ler para vocês a partir do verso 1. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Verso 1. O Senhor te ouça no dia da tribulação. Ora, vamos. Isso é bonito. Vocês não responderam da forma correta a isso. O Senhor te ouça no dia da tribulação. Você percebe que há pessoas que no dia da tribulação Deus não as ouve? Elas clamam e Deus não ouve? Estão com problemas? E nada acontece? Alguns até gritam, Jesus! E o diabo ainda consegue agir? Então, debaixo da unção, este homem fala e adora com uma oração maravilhosa, de bênção ao povo de Deus. Ele diz, o Senhor te ouça no dia da tribulação. Diga amém. O nome do Deus de Jacó te defenda. Você sabe que a Bíblia diz que o nome do Senhor é torre forte? Para ela corre o justo e está seguro. Então o nome dele é como um escudo. Ele diz, o nome do Senhor, o Deus de Jacó, te defenda. Amém? Te envie socorro do seu santuário. Aleluia. Diga amém. Veja, isso são bênçãos, vamos. E te fortaleça a partir de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Que bonito. Que bênção. E no meio de tudo isso, o homem Davi reconheceu que Deus faria isso por você se você andasse na luz dele. Ele diz que Deus te envie socorro do santuário, que te fortaleça a partir de Sião. E então ele diz que Deus se lembre de todas as tuas ofertas. Isso é uma oração. Porque Deus, ele não se lembra de toda a oferta. E você diz, será que Deus esquece de algo? Não é que ele se esqueça. Não é que ele se esqueça. Mas você precisa entender como o reino de Deus funciona. Existem coisas que não conseguem a atenção de Deus. Estamos falando de atenção. Há coisas que não conseguem a atenção dele. Veem, não viemos para gerar dinheiro. Viemos para gerar caráter. Você não me ouviu. Não viemos para gerar dinheiro. Viemos para levantar homens. É isso que Deus faz. Deus tem mais que o suficiente para todos. O que Ele quer para você é caráter. Não viemos para criar telefones, mas para edificar homens.
Deus está olhando para o caráter. Caráter para lidar com o que Deus tem. Caráter. Se ele consegue destruir o egoísmo e a cobiça, oh, como Deus despreza a cobiça. Cobiça não significa você ficar querendo a coisa de outra pessoa. Cobiça é mais do que isso. Cobiça é reter mais do que é preciso, mais do que é necessário. Reter mais do que é necessário. Isso é cobiça. Cobiça é pegar aquilo que pertence a Deus. Ele diz, é laço devorar, comer aquilo que é consagrado. O dízimo é consagrado. A primícia é consagrada. E quando você faz um voto a Deus, é consagrado? Ele diz, é um laço, uma cilada. Colocar nos seus negócios aquilo que pertence a Deus é uma cilada. Você passa a carregar uma coisa amaldiçoada. Vocês sabem que eu disse outro dia que Deus disse para Ló e sua família, através dos anjos, quando os libertou de Sodoma, ele disse, não olhem para trás, não olhe para a cidade que queima, não olhe para ela. Não olhe para ela. Por quê? Porque ele os estava livrando das coisas desta vida em Sodoma. Sodoma era um lugar que Deus havia detestado muito. Uma cidade terrível. Uma cidade de promiscuidade indizível. Deus desprezava Sodoma. Ele queria destruí-la. Mas ele disse, primeiro eu vou libertar Ló. Por que ele disse, eu vou libertar Ló e sua família? Por causa de Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma por causa do seu sobrinho Ló. E então Deus decidiu libertar Ló e sua família e destruir toda a cidade de Sodoma. Mas eles tinham se tornado carnais, se tornado mundanos. A Bíblia diz que a alma justa de Ló estava envergonhada por suas obras más. Ou seja, a sua alma justa tinha sido envergonhada até ceder. Não que ele vivesse como eles. Ele tinha se tornado passivo. Ele tinha aprendido a aceitar o estilo de vida deles sem praticá-lo. Sabe como vamos acreditar nessa mentira? Ele tinha aceitado o modo de vida deles. Como às vezes você se torna... Você chega num ponto na sua vida, talvez no trabalho, onde você cede aos pecadores, aqueles que não conhecem a Deus. Você aceita a linguagem deles. Eles podem usar qualquer tipo de linguagem com você, linguagem suja. Você entendeu que é assim que eles falam e aceitou isso. Eles envergonham a sua alma justa todo dia. A Bíblia diz que envergonhavam a alma justa de Ló dia após dia, provocando-o para que ele cedesse. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Havia homossexuais, de forma que quando o anjo do Senhor veio a Ló, e eles viram esses homens entrando na casa de Ló, os homens da cidade buscando a casa de Ló, dizendo sobre os anjos, tragam aqueles homens lindos para nós, queremos tê-los. Eram homossexuais. E Ló, que havia sido provocado até ceder, ele não os repreendeu. Ele tinha medo da morte. A Bíblia fala de pessoas que realmente temem a morte. A morte as fez ficarem sujeitas à escravidão toda a sua vida. Graças a Deus que Jesus veio para as libertar. E Ló tinha medo que aqueles homens o matassem. Amedrontado. Ele disse, por favor, honrem esses visitantes, eu dou a vocês as minhas 3 filhas. Eu dou as minhas filhas. Isso é ceder. Isso é concessão. Meramente tentando agradá-los.
Eles envergonhavam a sua alma justa a cada dia, eles o cansaram. Você já sentiu o seu espírito ficando cansado, ao ponto que a sua linguagem muda? Eles o cansaram. Você já se sentiu chegando a um ponto em que as coisas que o mundo diz que realmente importam são as coisas que você agora também procura? Você se encontra medindo o seu padrão de vida pelos padrões do mundo. Você foi provocado para ceder. Você percebe que quando você nasce de novo, o maior amor da sua vida é Jesus? Eu não estou dizendo que ele é. Naquele ponto, ele de fato se torna. É uma experiência de todos que vêm a Cristo. A primeira coisa para a qual você desperta é a paternidade de Deus. Você o conhece agora como Pai e Jesus como seu irmão e Salvador. Você responde a ele, você o quer. Você quer estar na igreja todo dia. Você quer ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir a Bíblia todo o tempo. Por todo esse período, é a sua paixão. Até que o mundo ao seu redor começa a chegar em você, a te tomar, a te cansar, a te provocar até que você ceda, te quebrando. Logo, logo, você aceita os padrões dele. E logo, você aceita os seus filmes para passar o tempo. E esses vídeos se tornam o que você tem para relaxar. Não demora muito. Você só vai aos cultos quando é realmente necessário. E se você permitir que isso continue por mais tempo, seus amigos não mais saberão que você é um cristão de verdade. A linguagem deles se tornou a sua linguagem. O desejo de dar para Deus se esvai. E agora você lembra, eu costumava ser, eu costumava amar, eu costumava querer, costumava orar, costumava jejuar, eu costumava. Você se foi. Se foi. Uma das razões para jejuar é o desejo de Deus de desligar o seu coração e a sua mente das coisas desta vida. Essa é uma das razões principais para o jejum. Ele tem a sua atenção, ele te chama e diz, meu filho, me dê seu coração. Deixe que os seus olhos observem os meus caminhos. Me veja de perto, é o que ele está dizendo. Me veja com atenção. Como você pode ver a Deus com atenção? Sem a palavra de Deus? Você só pode vê-lo com a Bíblia, vê-lo em sua palavra, vê-lo em cada passo que ele dá, vê-lo indo para Cafarnaum, vendo-o ministrar aos doentes, vendo-o falar com as pessoas, vendo-o repreendê-las ou abençoá-las, ouvindo-o orar. Ele diz, meu filho, me dê seu coração, permita que seus olhos observem meus caminhos, estude sobre ele em outros homens na Bíblia. Veja-o falando através de Davi, veja ele falando através de Paulo, veja ele falando para você através de Pedro, João, Tiago. Permita que seus olhos observem meus caminhos. Ele se torna familiar a você. Você vai descobrir que ao invés de ter a influência do mundo ficando mais forte em sua vida, a influência de Cristo fica mais e mais forte em você. Ele diz, me dê seu coração, me dê a sua atenção. Me dê seu coração. Quando você está cansado, o que você estuda? Que livros você lê? Que áudios você escuta? Quando está indo para o trabalho, o que está ouvindo? Você se torna o que ouve. Você se torna o que ouve. Alguns de nós ouvem tanto sobre o que o governo está fazendo, que toda a nossa vida, todo dia, estamos com raiva. Com raiva. Por quê? Porque a gente continua ouvindo tudo o que está ao nosso redor. Estamos sendo provocados, sendo envergonhados em nossos espíritos, provocados para ceder. Até que o Espírito de Deus se torna embaçado, não o vemos mais. Então o Espírito de Deus envia os seus anjos para Sodoma, para livrar a Ló
daquela cidade mortal, a cidade da destruição. E ele diz, não olhe para trás. Por que ele disse não olhe para trás? Não porque houvesse algo em Sodoma que não devesse ser visto, mas havia algo do qual Deus queria separá-lo. Ele está tentando apartá-los. Deus está te libertando. Não olhe para trás. Você se encontra quando Deus te liberta de algo que você vem retendo e se apegando tão ardentemente. Quando Ele te liberta disso, você olha para trás e Ele diz, não olhe para trás. É uma cilada olhar para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O que significa não olhar para trás não tem nada a ver com o seu pescoço. É o seu coração. A Bíblia diz que Deus tirou os filhos de Israel do Egito e ela diz que eles voltaram para o Egito em seus corações. Diz, eles voltaram para o Egito em seus corações. Como voltaram? Oh, eles desejaram os alhos e cebolas do Egito. Disseram, oh, quando estávamos no Egito, como era bom termos aqueles alhos e cebolas. Era maravilhoso. E o que temos nesse deserto, a não ser esse maná que vem do céu, todo dia esse maná, estamos cansados disso. Será que Deus não nos prepara uma mesa no deserto? Ele não pode nos dar outra coisa? E Deus disse, eu vou provar que eu posso. Eu posso preparar uma mesa no deserto, mas primeiro eu quero que vocês estejam satisfeitos com o que quer que eu envie a vocês. Aprendam os meus caminhos. 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 É o que Deus está dizendo. A Bíblia diz que eles voltaram para o Egito em seus corações. Aquilo do que Deus te separa, para te levar a um nível mais elevado de vida, não volte para isso. Não volte para isso. Você já notou que às vezes fazemos um voto a Deus e dizemos, querido Senhor, eu vou dar a você meu primeiro salário do ano. Eu realmente vou dar a você. E oramos porque é o começo do ano e é tão maravilhoso. A gente olha para o ano inteiro com grandes esperanças. Ele acabou de começar e queremos fazer tudo correto, é o começo do ano e a gente quer que tudo dê certo. O ano passado foi tão ruim, então queremos que tudo dê certo. Então dizemos, Senhor, o meu primeiro salário do ano é seu. E então, à medida que avançamos no mês de janeiro e nos aproximamos do final do mês, quando seremos pagos, já estamos nos acostumando com o ano e então passamos a dizer, Senhor, eu acho que eu vou dobrar mês que vem. Senhor, eu preciso fazer algo agora. É uma cilada, a Bíblia diz. Daqui a pouco eu te mostro. Eu vou dobrar. Veja, estamos negociando o nosso voto, olhando para trás. Aquela coisa que você disse que ia dar a Deus, no momento em que você disse, ela se tornou de Deus. Você precisa entender onde Deus vive. A Bíblia diz, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O que isso significa? Deus trata as coisas que não são como se já fossem. Para Ele não tem amanhã. Ele não acorda para um novo dia. Quando você diz a Ele, aquele dinheiro no fim do mês é seu, Deus não espera pelo final do mês, porque o mês não passa para Deus, ele passa para você. Deus já vive naquele dia, e Deus já enviou a palavra para a sua vida naquele dia. Então, quando o dia chega e você muda, você devorou o que era santo. E então está ferindo o coração amoroso de Deus. E isso se torna luta contra você. Não porque Ele te despreze, Ele despreza o seu espírito. Você percebe que seu espírito pode ser corrompido? Você não precisa ter um demônio. Não! O espírito de um cristão pode ser corrompido. Veja, a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Ele não quer dizer se alguém não tem o Espírito Santo. Aí, ele não quer dizer se alguém não tem
o espírito humano de Cristo. Não. O que ele está tratando aí é como quando você diz, oh, aquele homem tem o espírito de um artista. Não significa que o espírito de um artista está se movendo. Há algo sobre o espírito dele que ele está tentando descrever. Veja, a linguagem, às vezes, é limitada. As línguas ocidentais, seriamente limitadas a tantas coisas que não conseguimos expressar completamente, por exemplo, em inglês. Por exemplo, dizemos que um homem tem um bom espírito. Na verdade, não queremos dizer que ele não tem um espírito mau. Não estamos tratando de espíritos bons e espíritos maus. Estamos falando da qualidade do espírito. Estamos olhando para certas coisas, como quando a Bíblia diz que Barnabé era um bom homem. A Bíblia diz que ele era um bom homem. E vejam, Barnabé, ele vendeu a sua terra. A Bíblia diz um caro pedaço de terra. Ele vendeu e deu o dinheiro aos apóstolos. E a Bíblia nos diz que ele era um bom homem. Ela o descreve como bom homem. E ainda assim nos é dito que muitos naquele dia trouxeram tantas coisas e deixaram aos pés dos apóstolos. Como é possível que tenha sido registrado essa característica particular desse homem, como ele era? E mais tarde, Deus o moveu dos seus negócios. Mais tarde na vida, nós o vemos se tornar um apóstolo. Deus o promoveu. Você ainda está aqui? Tem certeza que está aqui? Sim. Algo mau pode invadir o espírito de alguém. A Bíblia diz, não ande com um homem irado para que você não entre em contato com o espírito dele, seja como ele. Ou seja, não ande com pessoas que têm o coração irritado. Porque você se torna como elas invadem você. Você começa a falar como elas. Você já notou que se você convive com pessoas que são brutas, grosseiras, indelicadas, você acaba ficando como elas? Você fala com grosseria? Muito facilmente elas te invadem. Algo entra no seu espírito vindo delas. Então ele diz, não olhe para trás. Não olhe para trás. Por quê? Porque quando você olha para trás, seu coração volta para aquela coisa. Ouçam, quando eles saíram de Sodoma, a esposa de Ló se lembrou das suas tralhas. Ela lembrou de todas as suas coisas maravilhosas em Sodoma. E ela pôs a mão na consciência e disse, meu Deus, esse fogo consumiu todas as minhas coisas. Ela quis dar uma última olhada. Tudo que eu acumulei a vida inteira. E quando ela fez isso, a Bíblia diz que ela se transformou em um pilar de sal. E enquanto tudo isso acontecia, Abraão estava no monte, olhando na mesma hora para a mesma Sodoma, que Deus proibiu que eles olhassem. Por que Abraão pôde olhar para lá? Porque Abraão já tinha se separado das coisas terrenas. Ainda que ele possuísse tanto, é o que Paulo diz sobre nós, ele diz, nada tendo e ainda assim possuindo todas as coisas. O seu espírito ganha o domínio. Enquanto você olha para as coisas e diz, nossa, essa foi a coisa mais cara da minha vida, isso é a sua limitação. A sua vida está se prendendo a isso. Sabe o que a Bíblia diz? Não ponha a sua confiança em riquezas incertas. Como assim riquezas incertas? Riquezas que são dependentes de algo. Ele diz, porque as riquezas têm asas e elas voam. O que Deus está fazendo por você? E o que Ele tem feito nesses últimos dias até o dia de hoje é separar você das coisas que te seguram, libertar você e então te mostrar que você de fato possui todas as coisas. De forma que você possa alcançá-las com o seu espírito e tomar o domínio. E entender que você não é limitado por aquilo que você vê. Aleluia! 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 Provérbios capítulo 20, verso 25.
É aí que ele diz, laço é para o homem devorar o que é santo, ou seja, que é consagrado, e só refletir depois de fazer o voto. Agora deixa eu explicar algo sobre o verso 25 que você precisa entender. O verso 25 não é uma sentença apenas. O que você tem... Alô? Vocês não encontraram a passagem em Provérbios capítulo 20, verso 25? Encontraram? Certo. Então, esse versículo está falando de duas coisas diferentes. Acompanhe. Laço é para o homem devorar o que é santo. Algumas versões têm, outras não, mas deveria haver uma parada aí. Você diz, como você sabe? Eu sei porque eu vi o original. Ele é quebrado aí. Ele fala de duas coisas diferentes. Quando ele começa dizendo, e só refletir depois, essa é uma coisa diferente. Em outras palavras, vamos pôr assim, laço é para o homem devorar aquilo que é santo, laço é, depois de fazer o voto, refletir. Duas coisas diferentes. Poderiam estar em dois versos diferentes. Eu vou ler de novo. Laço é para o homem devorar aquilo que é santo. Laço é só refletir depois de fazer o voto. Pegaram a ideia agora? É o que ele está dizendo. Ele está olhando para duas coisas diferentes. Ainda assim, elas se relacionam. Ele diz, laço é devorar aquilo que é santo, aquilo que é consagrado, seu dízimo, sua primícia, suas ofertas. Laço é tomar isso, usar e gastar com qualquer outra coisa. E então ele está dizendo a você que com a mesma força, laço é para o homem. Só refletir depois de fazer o voto. Ele diz que é um laço. Você está sendo tentado, está sendo levado. É o que ele está dizendo. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? Vejam isso. Só refletir depois de fazer o voto. Veja, refletir aí não significa fazer perguntas. Significa reconsiderar. Depois de fazer o voto, reconsiderar. Em traduções mais modernas você vê isso. É uma cilada depois do voto reconsiderar. Ele diz, é um laço. Uma das características de um peregrino espiritual é manter a sua palavra mesmo que saia prejudicado. Ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Ele diz o que é limpo de mãos. Salmos 15:4 diz o que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Não mude o seu coração. Não volte ao Egito em seu coração. Aquele povo não voltou ao Egito e Deus disse que ele voltou. Como? Ele diz porque eles desejam o Egito. E Deus se irou com eles. Você se espantaria com as coisas que ofendem a Deus. Não são as grandes coisas que muita gente pensa. Há pequenas coisas no coração que mostram que você não está andando como Ele. Coisas que têm a ver com cobiça, com avareza. Cobiça, avareza, isso é perdição. É contra isso que Deus é. Aleluia. E quando isso toma conta do seu coração, quando isso toma conta do seu coração, você fede para Deus. Você fede. Você fede para Ele. Ouça o que Deus disse em Malaquias, lá no capítulo 3. Ele disse, com maldição sois amaldiçoados. Ele diz, porque roubais a Deus. E veja, quando Deus abençoa um homem, ele permanece abençoado. Ninguém pode amaldiçoá-lo, nem mesmo Deus. Mas quando se trata de cobiça, você encontra um Deus diferente.
E aí você o conhece assim. Você encontra a destruição. Você encontra o anjo da morte. Você o vê diferente. Tudo se transforma. O credor passa a ser um assassino. E você diz como? Este é o mistério da divindade. É uma coisa impressionante. Eu já disse aqui como pode que a mesma cidade para a qual um homem não deveria olhar, porque se olhasse, ele morreria, outro homem está olhando para ela e tudo está bem. Como pode? Como pode a água que destrói elevar outros? Como pode assassino para uns e salvador para outros? Veja Jesus. Quando bebê, o profeta disse: esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Alguns cairão, outros serão levantados. Ele está destinado para ser alvo de contradição. Ele veio como bênção para alguns e destruição para outros. O mesmo Deus. Olhe para Israel. Colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, o anjo da morte veio. E quando ele viu o sangue, ele passou por eles. Mas em toda a casa do Egito, ele feriu. O anjo da morte? Um mistério da Bíblia. Ele era um anjo vindo de Deus? Será que Deus tem um anjo da morte? E quanto ao anjo de Deus que foi enviado, eu creio que é o mesmo anjo que foi enviado para atacar e destruir muitos em Israel. A Bíblia diz que quando Davi o viu, percebeu o que tinha feito. O anjo de Deus. Quem lhe disse para parar? Deus! Deus tinha dito: vá, destrua. Quem acabou com Herodes? O mesmo Deus. A Bíblia diz que ele fez um discurso e não deu a glória a Deus. Por isso, Deus enviou um anjo para matá-lo. Enquanto ele ainda falava, caiu morto. Ninguém viu o anjo. Ele apenas caiu. Salvador para alguns, morte para outros. Ele era a luz para Israel, as trevas para o Egito. Diga à pessoa do seu lado: não mude. Não saia da justa causa. Apenas melhore. Sabe, às vezes o Espírito de Deus ministra a nós depois que cremos que Deus falou conosco. Sabe, o diabo vem: será que Deus fez isso? É como ele age. Você não está sendo tolo, você não está... Estude ele. Paulo disse: não estamos ignorantes dos seus desígnios. Ele veio ao jardim e ele perguntou a Eva: Deus disse que você não poderia comer de nenhuma árvore do jardim? Ele sabia o que Deus tinha dito. Ele ouviu. Mas ele queria mexer com a mente dela. Deus disse que você não poderia comer de nenhuma árvore. Ou não, a mulher disse: ele não disse isso. Ele disse que podemos comer de todas, exceto uma. E aí o diabo tenta fazer de Deus mentiroso. Qual delas? Aquela no meio do jardim? Sim. Deus disse que se comermos, morreremos? Não, Deus sabe que se vocês comerem, seus olhos serão abertos, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja, ele está fazendo de Deus um mentiroso. Veja, a estratégia de Satanás é questionar a palavra de Deus que vem a você. Jesus havia sido batizado nas águas no Rio Jordão. Uma voz falou do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E ele é batizado por João. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Qual foi a primeira coisa que o diabo disse para ele? Se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem em pães. Ele questionou o que Deus disse. Deus disse: esse é o meu filho amado. A primeira coisa que vemos o diabo falando: se tu és o Filho de Deus, se é verdade, ordene que essas pedras se tornem em pães. Se Deus disse a você que Ele te abençoaria e você fica onde está o novo emprego já faz uma semana,
Se Deus disse que faria, então, onde está o resultado agora? Veja você colocando os sapatos. Cadê o seu melhor sapato? Ele se foi. E então? Veja, mas o pastor está com um sapato novo. Onde estão os seus? Você é um tolo. E eu estou dizendo, ele vai te perseguir, te acompanhar no seu emprego. Ele vai te atormentar na volta para casa. Você no trabalho, ele te atormenta. Isso é o diabo, é assim que ele trabalha. É o que ele faz. Mas você é muito besta, você deu o seu carro. Olhe para você, veja, você é louco. Sabe quanto tempo levou para você comprar aquele carro agora dependendo de transporte? Eu achei que você tinha passado desse nível para o resto da vida. Aí está você de volta, olhe para você. Olhe para você. Nunca dê ouvidos ao diabo. Ninguém, ouça, ninguém jamais dá a Deus para se arrepender. Ninguém. 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 Sabe, eu estava pensando sobre algo há várias noites atrás, enquanto ouvia a palavra de Deus, eu estava ali apenas pensando e pensei comigo mesmo. Nós lemos na Bíblia sobre Davi e o que ele deu a Deus. Nós lemos na Bíblia sobre o sacrifício de Salomão. E como Deus respondeu a isso, e somos abençoados, somos desafiados por Salomão. Então eu disse a mim mesmo, se Deus nos der mais 500 anos, e nós formos para o céu, e houver outra geração, e se Deus quisesse atualizar a Bíblia, será que aquela caminhonete que foi dada não estaria num dos versículos? Será que o irmão que deu a caminhonete não seria citado em um dos versículos? Será que as próximas gerações daqui a 500 anos, será que também não estariam falando do diácono Salomão que deu sua caminhonete para Deus? E como aquela caminhonete ia para um lado e para o outro carregando equipamento? Pense sobre isso. Será que aquele cara que deu a Mercedes 600 Classe S, será que o nome dele e o que ele fez não estariam naquele livro? Aquele querido irmão que deu 1 milhão, será que o nome dele não estaria ali? Pense sobre isso. Sim. Sabe, estamos aprendendo sobre essas pessoas na Bíblia. Mas existem outros que estão vivos e estão em nosso meio hoje, que fizeram exatamente a mesma coisa na presença de Deus, e os seus nomes estão no livro de Deus. Eu prefiro ter o meu nome lá. Você sabe quantas pessoas brigam e fazem tudo o que podem? O sonho de uma vida inteira é ter os seus nomes no livro dos recordes. E Deus não reconhece o livro dos recordes. Quantos já deram esse passo em sua própria vida para terem seus nomes no livro de Deus e serem separados? Separados para a honra. Eu falei há pouco sobre Barnabé. Sabe, as pessoas elas dão. Deixa eu falar um pouco sobre a grandeza do seu dar e o que acontece com isso. Veja, é fácil quando você não tem muito dar tudo. É fácil. Eu estou dizendo. Você pode não perceber o princípio aqui. Sabe, as pessoas falam de Jesus exaltando a mulher que deu as 2 moedas. A Bíblia diz que os outros, da sua abundância, depositavam ali. E a Bíblia diz que Jesus viu que, comparado ao que eles tinham, aquilo não era muito. A Bíblia diz que davam da abundância deles. Eles deram o que deram. E não foi nada, o que eles estavam pondo ali não era nada, comparado à abundância deles. E então essa mulher pôs tudo. Foi por isso que ele a elogiou. Mas o seu nome não foi mencionado. Você ainda está aí? E havia muitas viúvas. Você não poderia dizer qual das viúvas foi. Em certos casos, quando nomes não são mencionados na Bíblia, há alguma descrição que, se você voltar na história, vai encontrar a pessoa. Mas veja isso. Ele não estava dizendo que, quando você dá tudo, então é assim que se faz. Ele não estava dizendo isso. Deus estava treinando o seu povo para aprender a dar grande. Se tudo que você pode dar, se o máximo que você pode dar fossem $300, $300 sozinhos nunca fariam o tipo de coisas que Deus quer fazer no mundo.
Então ele diz, me dê tudo para eu poder multiplicar de volta para você. Ele está te treinando enquanto o que você tem é pouco. Isso apenas motiva ele para te abençoar e esperar mais, porque ele pega essa semente para que ele possa multiplicar e dar de volta mais para você. Porque o que você tem não pode fazer o que ele quer fazer. Então você deve olhar para si mesmo e dizer, eu vou avançar. Eu quero dar de forma que eu receba e seja promovido nas coisas de Deus, de forma que o dia chegue em que eu sozinho possa patrocinar cruzadas ao redor do mundo. Eu sozinho possa patrocinar programas de TV ao redor do mundo. É isso que Deus está procurando. Indivíduos que, como você, se levantem e tomem cidades. Eu estou pagando programas de TV na Áustria. É isso que Deus quer ver. Você grande o suficiente para cobrir uma nação inteira. Você. É isso que Deus está esperando. Tomar cidades. Entenda o que ele quer dizer com tomar cidades. Não estamos mais nos dias dos faraós, em que se encontravam a terra e tentavam conquistar. Hoje é uma nova forma de conquistá-la. Nos movemos pelo poder do ar. É isso. Enchemos o ar com a palavra de Deus, com conhecimento do reino. Aleluia. É isso. Adquira uma estação de rádio, encha o lugar, pague por isso. Esteja no controle disso, patrocine isso. Faça disso um projeto de vida. Você cobre um estado inteiro, você e sua família. Esse é o seu trabalho e quer saber? Ele diz que porque você tomou aquela cidade, ele diz que você toma uma cidade e é fiel com ela. Ele diz que na segunda vez, o que é isso, novos céus e nova terra? Ele dirá, você foi fiel com uma cidade, tome 10 cidades. É nisso que Deus está te colocando. Não a igreja inteira se esforçando para pagar por uma estação, a igreja inteira. Não, levante! Há muitos de vocês ouvindo que poderão pagar por todos os programas que vão passar na TV ou numa estação de rádio. Que podem fazer isso e pagar por vários trimestres, pelo ano inteiro. É isso que Deus está procurando. É o que Ele quer que você faça. Quando você começar a fazer isso, então vai se tornar, porque aquilo que você paga, aquilo onde você põe seu dinheiro, você passa a se interessar por isso. Você também estará orando, porque seu dinheiro está lá. Você vai orar pelo alcance, e eu digo que não vai demorar muito, o que você disser naquela terra é o que vai acontecer. Porque Deus esperaria que você ditasse, falasse do rema do Espírito e Ele fizesse acontecer? Por quê? Se a sua influência não for forte na terra. Por que Deus esperaria que as suas palavras fossem importantes? Alguém disse de forma muito correta, Deus fala com quem se importa. Deus fala com o homem que se importa. Estude sobre Moisés, por que Moisés foi escolhido para libertar Israel. Estude sobre ele, o homem que se importava com Israel. Deus fala com o homem que se importa. E quando Deus te levanta, Ele começa a colocar pensamentos em seu coração. Para começar a possuir a terra, Ele te entrega visões. E então Deus está falando com você, está dizendo, faça, faça, faça. Isso é maior do que construir uma igreja em sua vila. Eu estou dizendo, isso é maior, eu estou falando de alcançar o mundo. É maior do que construir uma igrejinha na sua vila, isso não é suficiente. Agora estamos falando de ganhar nações. Eu digo a vocês, minha esposa uma vez disse, eu vou pagar por aquela estação de rádio sul-africana e agora está fazendo isso. Está fazendo? Você entende o que está acontecendo aqui? Está esperando o quê? Essa é a sua hora, esse é o seu tempo. Você tem que se convencer disso. Você vai acordar e vai ter visões. Como você vê? Você vê a palavra de Deus cobrindo nações? Você está interessado no mundo? Deus procura homens interessados no mundo, não apenas interessados no seu próprio estômago. Estes são tolos avarentos. E Deus porá o reino em suas mãos. Aleluia! Aleluia! Mergulhe no livro dele. Glória ao nome dele para sempre. Alguns de vocês já estão se movendo nessa direção enquanto eu falo, eu sei. Alguns de vocês já estão se movendo nessa direção. Você já está se movendo nessa direção.
o tempo todo falando sobre ministério televisivo e alguns de vocês que já têm plantado sementes sobre isso. Pequenas sementes, mas são constantes nisso. E então, você deu $10, mas é consistente nisso. Sim, Deus quer que você tenha a visão. E entenda que Deus não quer que você pare nos $10. Você começa com seus $10, glória a Deus por isso. E diz, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou dando essa semente, mas da próxima vez será mais. E da próxima vez, Deus te abençoa mais, não dê mais 10. Estique sua fé e coloque 20. E comece a se alegrar e dançar pelo que pôs ali. O que estamos pondo no Evangelho hoje não é o que sempre conseguimos pôr. Porque nem sempre tivemos em nossas mãos, mas sempre tivemos em nosso coração. Tem que estar no coração primeiro. Você ora e declara, eu sou um financiador do Evangelho de Deus ao redor do mundo. Você ora assim, e ora, e enquanto isso, talvez você consiga dar $40 hoje, mas enquanto dá esses $40, você o vê indo a lugares. Você o vê indo a lugares. Ouça, há pessoas que têm muito dinheiro, e o dinheiro delas não causa nenhuma mudança no reino de Deus. Elas são pobres. Eu estou dizendo, isso não é nada. Mas você é diferente. O dinheiro que vem de você leva o reino adiante. Toda vez que Deus te abençoa, os anjos se alegram, porque o trabalho foi feito. O reino está se expandindo. Imagine aquele irmão querido. Ele recebeu dinheiro para comprar os móveis da sua casa e disse, não, o ministério tem uma necessidade e o dinheiro para os móveis ele pôs no ministério. E está dormindo no chão. Você acha que ele é um tolo? O dia chegará em que o dinheiro com o qual Deus o abençoar vai ser mais do que os móveis. Ele não fará nenhum esforço para dar móveis ao reino. Sabe por quê? Enviar móveis será muito pouco. O dinheiro dos móveis será muito pouco comparado ao que ele poderá dar a Deus. Você está pegando isso agora? Então, quando ele decidir começar a dar móveis, sabe, não é mais a minha poltrona favorita. É apenas, eu estou usando isso apenas como um exemplo, você entende? Ele estará dando do que sobra. Você entende do que eu estou falando? Já vai sobrar. Ele agora ficou maior. Ele não fala mais de vender aquele carro, porque o que ele pode dar a Deus agora é além do carro. Você está entendendo a ideia? É o que Deus está fazendo em sua vida. Diga à pessoa do seu lado, não olhe para trás. Diga de novo, não olhe para trás. É uma cilada, não olhe para trás. É laço, não olhe para trás. Não olhe para trás. Sim, ele diz que o Senhor Deus se lembra das suas ofertas. Que ele se lembre das suas ofertas. Isso está em Salmos 20, verso 3. Leia de novo, rápido. Sim, que o Senhor se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Amém. Agora vamos ver algo que é muito importante. Eu vou mostrar rapidamente. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Disseram, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então, Jesus foi com eles. Alô? Jesus. Veja Jesus. Ele respondeu porque o homem estava associado com boas coisas. Que ele se lembre das suas ofertas. O servo do centurião estava doente e prestes a morrer, a Bíblia nos diz. E ele enviou pessoas, a Bíblia diz que o centurião estimava muito o seu servo, era querido dele. Ele enviou pessoas a Jesus, ele enviou líderes religiosos dos judeus. Eles foram ao mestre e disseram, Senhor, aquele homem é um bom homem. Realmente queremos que você vá até ele, faça algo por ele, porque ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga.
Um centurião? Que construiu uma sinagoga? A Bíblia diz que então Jesus foi com eles. Por quê? Porque a oferta dele foi digna de lembrança. Então Jesus foi. A outra ocasião de um homem nobre que disse: Senhor, Senhor, o meu filho está à morte. O filho. O outro era apenas um servo. Este era o filho. Jesus disse: vá para casa. Ele não foi para a casa do homem. Ele disse: vá para casa, seu filho vive. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas Jesus poderia ter falado a mesma coisa. Mas agora ele vai dar honra a este centurião pela sua oferta. Ele disse: vamos. A caminho do centurião, ele viu Jesus vindo e disse: por favor, pare-o, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Fala apenas a palavra e eu sei que meu servo será curado. Jesus falou a palavra e o servo do homem foi curado. Aleluia! O que me chama a atenção é o fato de que Jesus decidiu ir até lá. Ele decidiu ir até lá. Atos capítulo 10. Encontraram? Atos 10, a partir do verso 1. Havia um certo homem em Cesareia, chamado Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, um homem devoto, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele teve uma visão, claramente cerca da 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! E quando olhou para ele, ficou com medo e disse: que é, Senhor? E ele lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ei! O homem não era cristão. Jesus já tinha subido ao céu. Nessa época, Jesus já havia ressuscitado. Uma nova era já tinha começado. Você tinha que ter nascido de novo para entrar no reino, e aquele centurião não tinha nascido de novo. E ele continuava dando esmolas ao povo de Deus. Ele continuava a ser um homem que dava esmolas ao povo de Deus. O que você acha sobre os sacrifícios dele? A Bíblia diz que ele orava a Deus continuamente, mas ele orava a Deus embora não soubesse como chegar até ele. O homem não era salvo, mas continuava dando até que Deus enviou um anjo a ele e disse: vá até o homem e diga a ele que as suas orações foram ouvidas. As esmolas dadas subiram. Veja isso. Veja o verso 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja casa está à beira-mar. Ele te dirá o que tu deves fazer. Aleluia! Oh, isso é maravilhoso! Deus guiou o homem à sua salvação. Ele foi enviado a Pedro. E enviado a Pedro, quando Pedro veio, ele pregou o evangelho ao homem e à sua família. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você vê por que Deus pode se interessar até mesmo por pecadores que continuam dando liberalmente. A Bíblia diz que a alma do que dá se fartará. O que significa se fartar? Ele não está falando da fartura do corpo. Não está falando apenas de prosperidade material. Significa que o melhor da vida virá até ele. Em outras palavras, Deus está olhando para ele e trará salvação às suas portas. Salvação chegará às suas portas. Há pecadores cujos corações nunca serão abertos para a salvação, por causa da sua natureza avarenta. Veem isso? Você já ouviu falar de Dorcas? Dorcas morreu, uma mulher querida por Deus, uma doadora na casa de Deus. Quando ela morreu, a igreja foi tão tocada. Ela estava ali deitada. E aconteceu de Pedro estar naquele lugar, naquele momento, visitando. Ele estava visitando. E entrou nessa casa. E os irmãos estavam lá chorando.
se preparando para enterrar Dorcas. Dorcas tinha morrido. O que esperavam era que Pedro entrasse e abençoasse a sua alma, para eles irem enterrá-la. A Bíblia diz que ao Espírito, o homem interior, e o sopro do Todo-Poderoso dá entendimento. Existe uma inspiração do Espírito Santo em nós. Há coisas que podemos ser levados a fazer além do nosso pensamento. Quando Pedro entrou naquele lugar, eu posso dizer a você, Pedro não estava pensando em ressuscitá-la, não estava na agenda dele. Ele veio visitar. E ele confortaria os irmãos, é o que costumamos fazer. A igreja começando e um membro morrendo, tudo aquilo era novo para Pedro. Ele havia andado com Cristo. Apenas Jesus ressuscitou mortos na época dele. Pedro não tinha vindo ressuscitar ninguém. Ele veio visitar, não era parte da programação. Prontos para enterrá-la, não pediram que ela fosse ressuscitada? Não. Mas então começaram a mostrar a Pedro o que a mulher tinha feito. Ela me deu isso, e outro veio, veja o que ela fez por mim. Outro veio, veja o que ela me deu, e outro veio, veja o que ela fez na igreja, ela fez isso. E todos percebiam que Dorcas era uma doadora, e à medida que iam falando com Pedro, o Espírito de Deus se levantou em Pedro. A Bíblia diz que Pedro não conseguiu segurar mais e disse, saiam todos, saiam todos. A unção ficou forte. Alguém que dava tanto era necessário na casa de Deus. Não, porque ela teria que morrer agora. A unção se levantou em Pedro. A Bíblia diz que Pedro pôs todos para fora, ele não conseguia nem falar. Às vezes, quando a unção é tão forte e o Espírito domina, não há mais fala. Você não consegue falar com homens, não se discute mais o assunto. Era suficiente para ele. Ele pôs todos para fora. E então, ele começou a orar. A Bíblia diz que Pedro orou, ele se recusou a olhar para o corpo morto de Dorcas. Ele orou a Deus, e a unção estava lá forte. A Bíblia diz que ele se virou para o corpo. Glória a Deus. Oh! Você conhece o resto da história? O que você dá faz por você. Sabe, alguém que não dá, e eu estou falando de um dar desafiador. Daqui a pouco eu vou ler para vocês um dar desafiador. Alguém que não dá dessa forma não pode fazer esse tipo de unção vir. Há coisas que você faz que movem a unção do Espírito Santo. As pessoas dizem, bem, algo aconteceu naquela igreja e o homem de Deus não fez nada. Como ele poderia ter feito algo? Ele não tem o seu espírito mexido. Não houve o suficiente. Não houve suficiente para mover o Espírito Santo nele. Os dons do Espírito são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Não dizemos apenas agora, atue. Não existe essa coisa. Ele se move em nós. Aleluia. Há coisas que você faz que fazem com que o Espírito se mova. E o homem, quer ele queira ou não fazer, não tem nada a ver com a questão. Eu lembro de uma senhora cujo filho tinha um problema. Ele não podia andar. E ela levou o garoto ao Oral Roberts. Ela disse, Senhor Roberts, ore pelo meu filho. Ele olhou para a situação e sentiu, meu Deus, eu não tenho fé suficiente para isso. Ele disse, mulher, eu não tenho fé para o que vejo agora. Tentando se sair daquilo. Ela disse, Senhor Roberts, eu não pedi a você para ter fé. Deixe a fé comigo, você faz a oração. Ela disse, eu tenho fé. Você apenas faz a oração.
Bem, ele apenas orou como podia. Então ela disse obrigado e foi tudo. Levou o garoto para casa. Ela o levou no dia seguinte para a reunião. A mulher sabia que ele estaria bem, ele estava operando perfeitamente. Então alguém chamou a atenção do Oral e disse, esse é o garoto que veio ontem, ele não acreditou. Ela disse, eu não pedi para você ter fé. Faça a oração, deixe a fé comigo. Aquela mulher sabia o que tinha feito. Ela sabia que havia desafiado a Deus, ela sabia. Ela só queria um ponto de contato. Ela procurou o homem de Deus, através de quem o Espírito se moveria para fazer algo. Ela não procurava o homem, mas o Espírito. É o Espírito que vivifica. A carne para nada se aproveita. Aleluia. Aleluia. Veja, depois que você liberou sua semente, é Deus que é movido. O homem pode estar sonolento. O homem de Deus talvez sonolento, o pastor, o irmão pastor talvez cansado e sonolento, ocupado. Mas há coisas que você pode ter feito no Espírito, de forma que quando você entra, algo se move dentro dele, ele pode não entender por quê. Muitos no povo de Deus não entendem como fazer coisas funcionarem na terra. E ficam orando e chorando todo dia. Eis o que você deve fazer. Entenda que ele não é um homem, ele é Deus. Ele não é um homem, não o trate como um homem. Trate-o como Deus. O que o distingue de um homem é uma oferta. Eu estou dizendo. Isso é verdade. Eu estou falando do seu relacionamento com ele. Na forma como você lida com ele. Você se ajoelha para Deus. Você se ajoelha para Deus e ora, se ajoelha, mas eles também o fazem para homens. Você diz, eu orei para ele, alguns oram para vacas, vá para a Índia. 3 milhões de deuses. Ratos são adorados como deuses. Você diz, eu canto e ergo as mãos, eles também cantam e erguem as mãos para o sol. Falam do Deus Sol. Alguns adoram o brilho da água do rio, pois é o sol brilhando nela. Eles adoram as estrelas, adoram qualquer coisa. 3 milhões de deuses na Índia. Pessoas se prostram diante de homens, mas quando você leva o seu sacrifício, se você entrega seu sacrifício a um homem, ele é o seu Deus. E você diz, eu te ofereço isso. Esse é meu sacrifício de adoração. Esse é o seu Deus. Você torna todo aquele a quem você adora o seu Deus quando isso está conectado a um sacrifício. Vê por que é chamado de sacrifício? É algo que vem de você. Você renuncia a outras coisas para que isso venha. Você dá a ele. É algo que vem de você. O seu coração está nisso. Então esta coisa é Deus para você. Pode ser inanimado. Quanto maior o sacrifício, maior a resposta. Entendem o que eu digo? Quanto maior aquele, eu uso agora a palavra sacrifício, não estou usando a palavra oferta. Ainda assim, se referem à mesma coisa. Mas há algo que torna uma oferta em sacrifício? Nem toda oferta é um sacrifício. Há uma oferta que não é sacrifício. No entanto, existe uma oferta que é um sacrifício. Ela te faz renunciar qualquer outro prazer. Um sacrifício que não faz com que você se alegre em seu espírito quando o dá. Um sacrifício que não chama a sua própria atenção. Sabe, às vezes você dá algo que não te agradou a uma pessoa e ela se alegra muito. De fato, a apreciação dela te embaraça, porque você não achava que era muito. Mas há um sacrifício que você dá dentro de você. Sabe, é uma alegria tremenda, é uma liberação. Você se alegra tanto porque conseguiu liberar aquela coisa.
Foi um sacrifício. Você o percebe por dentro. E você está feliz. Você está feliz porque o fez, glória a Deus. Por dentro você sabe, eu fiz. Eu estou tão feliz que consegui. Sim. Aquilo move algo no céu. É um sacrifício. É um sacrifício. Ainda que você morra, o Espírito de Deus não pode te esquecer. Há pessoas que contam histórias de experiências de quase morte. Seus filhos, Deus lembrará eles. Não, eu não fiz nada, não sou eu. Relaxe. O que eu estou dizendo a você é baseado naquele sacrifício. A Bíblia diz, eu vi, diz, eu fui moço e agora sou velho, e diz, mas nunca vi um justo abandonado, nem sua geração mendigando o pão. Nunca vi um justo abandonado. Ele diz, eu era moço, agora sou velho. Por toda a minha vida, eu não vi um justo abandonado, nem a sua geração mendigar o pão. Por quê? Os justos são os que guardam a palavra. O justo não é o homem que diz, meu coração está limpo. O justo é aquele que guarda a sua palavra. A justiça é medida pelo padrão da palavra, não pelo seu pensamento e sentimento, meu coração está limpo, eu não acho que eu deva nada a ninguém, não. A justiça é baseada na palavra. Aleluia. 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 É a sua hora, a sua oportunidade. Sua oportunidade. Eu lembro que, dia desses, eu acho que foi em Benin, um pastor amigo estava falando de algo sobre sua filha, sua primeira filha, como ela ficou doente e como por um longo período de tempo o médico não sabia dizer o que era. Ele disse, a situação era tão ruim que ele pegou os seus ternos, todos os seus ternos, eram cerca de 30, ele disse, e os vendeu por causa da sua filha. Ela estava doente e não havia forma de ser curada. Ele tinha orado, a esposa orado, os médicos tentado e não descobriam a causa nem do que se tratava. E ela apenas piorava e piorava. Ele disse que ele entrou no seu quarto orando, querido Deus, pegou todos os seus ternos e os deu. E ela foi curada. Você não sabe o que Deus pôs em suas mãos. Você acha que aquilo que você tem é para dizer como em Gênesis, vejam que minha mão construiu. Deus te deu uma arma para o dia mau, para o dia de tribulação. E também uma arma como vacina, deixando o diabo de lado. Muito antes de você chegar lá, ele já está derrotado. Você fez de antemão. Você resolveu a questão anos antes do tempo. Anos antes do tempo. Obrigado, Espírito Santo. Você ainda está aqui? Tem certeza que está aqui? Sim, eu estou ensinando esses dias. Eu vou dar a última passagem aqui. 2 Coríntios, capítulo 9. Então, quando você vê um cristão que não foi iluminado nesta doutrina, não copie, ensine-o. Ouviram o que eu disse? Não copie ele, ensine a ele. Porque para a maioria das pessoas a mensagem da prosperidade é: Deus quer te dar grandes casas, Deus quer te dar bons carros, Deus quer te dar o melhor da vida, Deus não quer. A verdade é que Deus não quer te dar nada. Veja, pastor Ken estava me dizendo, o meu irmão mais novo, ele estava me dizendo, ele disse, pastor, às vezes depois que você acaba de pregar, ele disse, a mensagem acabou. Deixa eu explicar o que ele estava tentando dizer. Ele disse, aqueles que têm a mensagem da esperança,
Não sabem mais o que dizer. Porque agora você não pode dizer a eles que Deus vai lhes dar algo, uma vez que exploramos a Bíblia e ela diz que Deus já deu. Então por que eu devo esperar que Deus vai criar um caminho onde não há caminho? Como vai fazer um caminho? Jesus é o caminho. Ele não vai fazer caminho nenhum. E Ele é o caminho não para mim. Ele é o caminho. Sim, mas não é o meu caminho. Como assim? Ele foi o meu caminho para o Pai e eu vim. Agora eu estou em casa. Agora, de acordo com a Bíblia, nós somos o caminho. Está lá. Está no livro. Veja o livro de Atos. O cristianismo é chamado o caminho. Os cristãos chamados o caminho. Jesus não é mais o caminho para nós. Nós nos tornamos o caminho. Ele era o caminho antes de chegarmos. Então encontramos, localizamos o caminho e fomos por ele. Glória a Deus. Agora nós chegamos. Estamos vivendo a vida do trono. A vida no altar. Aqui estamos agora. Ele não pode nos dar nada. Ele disse: o mundo é vosso. Coisas do presente, coisas do porvir, tudo é vosso. O que ele vai te ensinar? Como usá-las? Como usar o que te pertence? Agora eu sei. Aqueles 10.000 que recebi dia desses, ele não está me dizendo essa é a bênção que eu tenho. Não! Ele diz que ele dá semente ao semeador. Quem é o semeador? Eu sou o semeador. Ele dá semente ao semeador e pão para o que come. Então vamos. Os 10.000 não são tudo o que eu tenho nesta vida. Irmãos e irmãs, eu tenho uma conta com Deus Todo-Poderoso. São sementes. Então quando você recebe seu dinheiro, é semente, não semeie. Ah, graças a Deus fui abençoado. Não! Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. E eu digo a você, toda bênção física, toda bênção material, todas essas são bênçãos incluídas na maior. Estão todas dentro. Ele nos abençoou com tudo. Estamos apenas descobrindo. Estamos apenas encontrando. Ele não vai nos tornar mais ricos. Você não é o pobre tentando ser rico. Você pegou agora. Você já é rico. Você já possui todas as coisas. Acorde! Descubra que isso que você está retendo é a atitude errada. Descubra que você tem mais que isso. Você só não está vendo porque seus olhos estão nesta coisa. Tenha o entendimento de que todas as árvores do jardim te pertencem. Deixe aquela no meio quieta. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor Jesus. Vem, esse é o significado de viver uma vida sem estresse do qual falávamos. Acabou o estresse porque eu cheguei em casa. Eu estou em casa agora. Quando você acaba o trabalho e se apressa para casa, note como você dirige. Sabe, você se apressa para pegar um táxi, algo assim. Quando você chega em casa, depois que entra, ainda corre apressado para o quarto? Você está em casa agora. Você pega um copo de água e você bebe. Você se senta. O estresse se foi. Vamos, diga, eu cheguei. Eu estou em casa agora. Diga, olhe para mim. Diga, olhe para mim. Eu cheguei em casa. O mundo é meu. Ouça, ouça. Você não precisa requerer isso. Ei, você não precisa requerer, não precisa tomar. Porque tomar o que é meu é meu. Você não entende, já é meu, está no meu nome. Eu não estou tentando tomar, é meu. Eu estou desfrutando agora. Aleluia! Vamos ver essa passagem? 2 Coríntios capítulo 9. Veja, o mundo não nos entende. Esse é o problema deles. Sabe o que o Espírito disse? Ele disse, eles não podem entender, andam em trevas, vivem em trevas e estão em trevas, e não podem conhecer a luz até que a luz brilhe.
verso 7. 6 é melhor. Lembrem disso. Ei, eu vou ler para vocês da Amplificada. Eu amo essa parte na Amplificada. Eu amo na Amplificada. Alguém aqui tem Amplificada? Quem tem Amplificada? Rapaz, é maravilhoso na Amplificada. Do verso 6, lembrem disso. Aquele que semeia pouco e com ressentimento. Você sabia que é a primeira vez que eu noto essa palavra aí? Eu já li várias vezes, eu sempre passo por cima, eu nunca tinha observado. Eu acabo de perceber essa verdade, alguém pode dar com ressentimento. Eu tenho falado sobre isso. Pessoas dando com relutância. Está no livro. Deus conhece todos os homens. De fato, na verdade, eu não pensei que alguém pudesse dar a Deus com ressentimento. Está aí? Eu não sabia. O que eu sei é que Deus não mente. Se Ele diz que alguns o fazem, então assim é. Porque se Ele está dizendo, não faça isso, significa que é possível. Deus nunca diz a você, não voe, porque você não voa. Ele te diz para não fazer algo quando Ele sabe que você pode fazer. Aquele que semeia pouco e com ressentimento, também vai colher pouco e com ressentimento? Meu Deus! Não, honestamente, porque toda vez que eu leio, eu estou focando no verso 7. Colherá pouco e com ressentimento? Como alguém pode colher com ressentimento? Veja, não é isso que eu esperava colher. O que é tudo isso? Isso é com ressentimento? Se colocarmos na prática, alguém quer ser o gerente e ele se torna assistente do gerente, você não imagina o que me deram. Em outras palavras, quando ele for abençoado, será com ressentimento? Vai receber com ressentimento? Eu não entendo porque acabou meu dinheiro. Ele acabou de ser pago. Prometeram a ele o céu e a terra. Cortaram tudo. Ele vai receber o quê? Com ressentimento. Ele compra um carro e ele orou sobre isso. O carro chega em casa e não só está com o pneu ruim, o pneu também está vibrando. E ele tenta consertar, aí dá problema no radiador, depois do radiador, o filtro, do filtro para a caixa de câmbio, da caixa de câmbio para o ar-condicionado, algo está errado. O ajuste do banco quebrado. Ele recebeu o quê? Com ressentimento. Constantemente. O que é tudo isso? Eu não entendo. Não dá mais para confiar em ninguém o tempo todo reclamando. Agora eu entendo. Aquele que semeia pouco e com ressentimento, recebe pouco e com ressentimento. Eu vou marcar isso. E aquele que semeia generosamente, para que bênçãos cheguem a alguém... Oh, obrigado, Espírito Santo. Aquele que semeia para que bênçãos cheguem a alguém. Ele semeia para que bênçãos cheguem a alguém. Oh, como isso é belo. Também colherá generosamente e com bênçãos. Se você não tem amplificada, compre uma. Só por essa passagem, se eu não tivesse uma, eu compraria. Deixa eu ler o verso 7, é onde eu normalmente foco. Não é de espantar que eu não vi aquilo no 6. Estão prontos? Você está pronto para que eu leia? Agora vocês, filhos da King James, deixem que eu leia primeiro. E depois que eu terminar, você pode procurar. Porque senão o tempo todo você vai ficar tentando entender e encontrar na sua versão o que está na minha. Eu vou ler a King James para você saber onde eu estou. Capítulo 9, sim, é o mesmo. Isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Agora, por que na Amplificada ele fala pouco e com ressentimento? Ele está dando o significado exato a partir do original grego. Ele está explicando a palavra que na versão mais comum foi traduzida como pouco.
Ele está dizendo que a palavra pouco não descreve completamente a palavra grega que foi usada no texto original. Mas quando você diz pouco e com ressentimento e usa as duas juntas, então você está descrevendo melhor a palavra no grego que foi usada no texto original. É o que ele está dizendo. Você pegou a ideia? Certo. Então, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Certo. Agora a expressão com alegria não é forte o suficiente. O inglês não descreve claramente o que está no grego, nem o português. O que de fato foi usado para expressar a mente de Deus nesse verso. O que é com alegria? Em inglês, a King James é tão comum quanto a Almeida em português. Você precisa de vários sinônimos para conseguir explicar a expressão com alegria para alguém. Para que da próxima vez que eu vir alguém com alegria, eu possa dizer, ele está com alegria. Você precisa de várias palavras para dar o sentido. Agora aqui, a amplificada nos dá isso de uma boa forma. Que cada um dê, agora você fecha a sua e apenas ouve. Que cada um dê como decidiu em sua própria mente e fez propósito em seu coração. Agora você vê por que ele está te dizendo que você não deve consultar alguém e dizer quanto eu devo dar. Quando se trata de dar para Deus, como você fez propósito em seu coração. Mas existe algo como o que a família vai dar, sabe? Talvez queremos dar como família e isso é diferente. Existe algo assim. Sabe, a minha esposa e eu queremos dar algo e discutimos isso, mas quando eu quero dar por mim é diferente. Quando ela quer dar por ela é diferente. Mas se ambos querem dar, sabe, como família, então podemos discutir isso, você entende? Eu estou pensando isso e você o que está pensando muito bem, então vamos dar tanto. É assim que vamos fazer. Você entende isso? É diferente. Que cada um dê segundo decidiu em sua própria mente e fez propósito em seu coração, não relutantemente. Não relutantemente. Ou com tristeza. Ou por obrigação. Pois Deus ama. E então ele começa a explicar o que significa Deus ama. Ele tem prazer em, premia sobre outras coisas. Deus premia sobre outras coisas e não tem desejo de abandonar ou fazer algo sem a presença. Quem com alegria, radiante, pronto para fazer, dá. Cujo coração está no dar. Agora você entende quando Deus diz, esconderei eu de Abraão o que estou para fazer? Ele queria destruir Sodoma e Gomorra e não podia continuar sem falar com Abraão. Ele disse, eu tenho um amigo lá embaixo, eu tenho que falar com ele. Ele diz, ele não pode fazer sem você. Veja, ele não tem desejo, ele não quer fazer sem você. Você entende agora que toda vez que algo está para acontecer na igreja, você começa a perceber o Espírito Santo dizendo, dê. Você não dá nem um centavo quando começa a pensar, será que só tem eu para dar aqui nessa igreja? Ei, não faça isso. É laço. Vá em frente e dê. A carne vai começar a dizer, você é o único? Toda vez, construir você, TV você, reforma você. Tudo, você. Por quê? Calma, deixa outra pessoa levantar primeiro. Não! Veja, a Bíblia diz que Deus não tem desejo de fazer sem você. Ele não tem desejo, Ele sempre te consulta, sempre quer você. A Bíblia diz que Ele tem prazer em você. Ele premia você acima de outras coisas. Ele pode tirar das estrelas e do governo do universo apenas para atender você com o poder. Diz que Ele premia acima de todas as outras coisas. Agora você entende por que certas pessoas ninguém as toca. Tudo o que acontece em seus escritórios, Deus é por elas. Porque Ele tem prazer nelas. Ele as premia acima de tudo. É mais fácil Ele derrubar o prédio inteiro do que deixar algo acontecer a elas. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, glória.
Aleluia! Ele disse, meu Deus, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Quando chamou Moisés, disse, Moisés, você pode voltar para o Egito, todos os que buscavam sua vida estão mortos. Ele o levou para Midian, ele o manteve lá e disse, relaxe. Deus voltou para o Egito, ele disse, eu tenho um trabalho no Egito e não quero você lá. E quando ele acabou com eles, Deus voltou para Moisés e disse, volte para o Egito. Todos os homens que buscavam a sua vida estão mortos. Ele acabou com eles. Veja Jesus. Ele enviou um anjo. Maria, José, rápido, peguem o bebê, saiam daqui, eu tenho algo para fazer aqui. Eles foram para o Egito e Deus foi de casa em casa. Todos os que queriam a vida do bebê, ele matou. E então voltou e falou com José, pode voltar para Israel. Aqueles que buscavam a vida da criança agora estão mortos. Veja, ele não os poupou. Ele diz, não toquem nos meus ungidos. Ungidos com quê? Com óleo físico? Não! Ele premia acima de outras coisas. Ouça, a presença dele, ele tem prazer em você. Oh, você não entende isso? Você não entende isso? Você não entende isso? Ele diz, tu ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. O que é esse óleo de alegria? É a presença. Em sua presença, a plenitude de alegria. Você é ungido com óleo de alegria porque Deus tem prazer em você. Então ele te eleva acima dos seus companheiros. E a todos que te tocam, ele diz, não toque no meu ungido, não maltrate os meus profetas. A Bíblia diz, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu reis. Ele repreendeu reis por amor deles. Abimeleque tomou a mulher de Abraão, Deus entrou no quarto dele durante a noite e disse, devolva a mulher daquele homem agora ou eu te mato. Ele disse, eu não sabia, Deus disse, é por isso que eu estou te dando a chance de devolver. O cara acordou e quer saber? Antes mesmo de Deus falar com ele, a Bíblia diz que ele havia tornado todos estéreis. Fechou o útero das mulheres. Ninguém dava mais à luz, ninguém, nem mulheres, nem animais. E então foi ao quarto do homem e disse a ele tudo. Abimeleque, devolva a mulher do homem, ou eu te mato. Ele acordou. Ele chamou a todos e disse, eu tive um sonho essa noite. Onde está Sara? Por favor, deixe ela ir. E quer saber? Leve também todos esses presentes para o seu marido. E me abençoe. Chamou Abraão e disse, ore por mim. Deus disse, peça que ore por você, pois ele é profeta. Então, da próxima vez que você for dar a Deus, ei, você não precisa mais ter medo de que um ladrão vai vir pela janela do seu carro tentar roubar alguma coisa ou roubar o seu carro. Relaxe! Eu disse, relaxe. Uma vez que você liberou para Deus, deixe que o diabo venha, deixe que ele venha e tente. Deixe ele com Deus. Ele que tente agora. Deixe que ele tome e veja. Quando ele estiver indo, ele... Agora você entende, levante sua mão bem alto. Esse trabalho de tradução é realizado pela Soso Produções. Tradução e dublagem Tiago Samico, São Paulo, 2018. Você pode ajudar esse ministério tornando-se um patrocinador. Acesse apoia.se/Soso Produções. Esse material não pode ser vendido. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.